Você confiaria o seu dinheiro num sistema que desviou 6 bilhões de reais de aposentados e pensionistas? Pois é, o INSS está envolvido na maior fraude dos últimos tempos e hoje eu vou te falar por que você deveria ter um plano B para a sua aposentadoria. Então esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui no canal, então por isso fica aqui até o final que eu tenho uma mensagem muito importante para você aqui. Então, pessoal, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve aqui, clica no sininho para ativar as notificações, deixa sua curtida aqui, porque assim você me ajuda a trazer conteúdo de qualidade para você aqui no canal. Então, pessoal, nosso vídeo de hoje, eu vou até passar rápido essa imagem aqui, eu na fila do INSS. Deus me livre. Então, fechamento de hoje aí, Ibovespa subiu um pouquinho, 0,45, IFIX também subindo, 0,23, S&P subindo 0,7, dólar subindo, dólar caindo, na verdade, perdão, 0,38, o ouro caindo e o Bitcoin subindo também. Vamos lá. Pessoal, e você sabe que acabou de ver aí esse golpe do INSS, você acabou de ver essa fraude enorme do INSS, viu que o sistema ele não se sustenta, ele é nada mais é do que uma pirâmide. E eu te pergunto, por que você ainda não está investindo? Você não estudou o suficiente, você não se preparou o suficiente, por que você ainda não começou? Você está com medo? O que te impede de começar a investir e cuidar melhor do seu dinheiro? Se você precisa de alguém para te ajudar, para te acompanhar nos seus investimentos, então você já sabe, o lugar é aqui na Sim Investimentos, aqui com a XP, a melhor assessoria do Brasil, e você pode contar aí com o meu atendimento nessa parte. Vou te oferecer um atendimento exclusivo e personalizado para montar uma carteira de acordo com o seu perfil e objetivos, além de oferecer outras soluções financeiras para você. Então, se você quer investir, escaneie o QR Code aqui para falar com alguém do nosso time de especialistas que a gente já vai te atender. Agora, se você ainda não tem um capital muito grande, você está começando ou você não entende nada e quer aprender mesmo a investir por conta própria, até para bater um papo ali com o seu assessor, entender melhor, eu te convido para conhecer aí o Guia para a Liberdade Financeira, que ele é o meu curso. Você vai ter lá as aulas em vídeo e os materiais, onde você vai aprender ali o básico sobre investimentos para você dar os primeiros passos e começar a acumular um capital para daqui a um tempo você chegar ali na assessoria. Então o curso também é bem completo, vai te explicar sobre renda fixa, ações, investimentos no exterior. Escaneie o QR Code aqui para você ir lá para a página e se tiver alguma dúvida também, só clicar lá no ícone do WhatsApp para falar com alguém do nosso time que ele vai te ajudar e tirar todas as suas dúvidas. O curso está com um preço especial, está com uma condição especial, então clica lá para descobrir que a turma lá tá bem engajada aí. Te espero lá. Então, pessoal, voltando aqui para o nosso mercado, Ibovespa subiu, Ibovespa chegou aí a 135 mil pontos o Ibovespa, estamos voando, estamos chegando aí perto do topo histórico, que é de 136 mil pontos. E com o Ibovespa chegando próximo à sua máxima histórica, as perguntas já começam a voltar, né? E aí, tá na hora de comprar, tá na hora de vender, ainda dá para entrar na bolsa? E aí eu sempre digo, calma, você já não entrou na melhor hora, que era quando estava em baixa, né? Então agora também não vai chegar comprando qualquer papel, qualquer ação, porque tem risco de você perder dinheiro. Se você realmente quer investir, quer aplicar do jeito correto, você precisa montar uma carteira diversificada e com uma estratégia correta. Então hoje o que eu vejo de mais interessante assim, para o investidor em ações
é ter uma estratégia voltada para dividendos, investindo em empresas sólidas e que distribuem proventos regularmente, que assim você tem mais chance de obter lucro. Mas tão importante quanto uma boa estratégia é ter um bom acompanhamento da sua carteira para você ter sucesso aí nos investimentos em ações. Vamos lá, pessoal, dólar hoje também caiu, dólar caiu demais, cara, desde o começo do ano aí, chegando lá 6,20, agora estamos em 5,63 agora, né? Então, agora é a hora de comprar. Quem queria comprar lá no 6,20, comprou, tem que comprar agora de novo. E quem não comprou, é interessante comprar agora para aproveitar esse momento aí de queda no dólar e também para fazer alocações lá fora. A gente vê a taxa do Fed, a taxa de juros americana no maior patamar, num patamar muito alto aí, em relação à média, então é um momento bom para investir lá fora. Sempre é interessante ter um percentual de dólar na carteira, mas nesse momento que a gente vê o dólar mais baixo e a taxa de juros mais alta nos Estados Unidos, é um momento mais interessante ainda para se investir. Sem falar ainda das ações americanas, que são as maiores empresas do mundo. Você pode também ser acionista aí de uma Meta, da Google, da Apple, da Nvidia e várias outras empresas aí gigantes. IFIX também voltou a subir, IFIX nas máximas aí, com a expectativa de juros futuros menores, né? Então isso dá um fôlego aí para o mercado de fundos imobiliários. Então esses fundos voltaram a subir e as carteiras voltaram a performar bem. Lembrando que o dividendo segue sendo pago todo mês, né? Se o imóvel está alugado, se o renda fixa está pagando lá, o fundo imobiliário segue pagando dividendo. Então, quem não se desesperou, quem não entrou em pânico ali no momento da queda, agora está vendo a carteira dele voltar ao verdinho ali, né? Tá tranquilo, né? Só recebendo um dividendo e a carteira subindo. Bitcoin também voltou a subir, está aí nos $95 mil. Sofreu muito, né, com a crise, aí, a questão das tarifas, mas agora voltou a $95 mil. Pode ser que volte muito provavelmente vai buscar os $100 mil ali novamente. E vamos acompanhando aí o mercado. O ouro deu uma leve queda aí depois de bater a máxima histórica com a questão de tarifária, né? Muito quando a gente vê um cenário de risco, onde na maioria das vezes os investidores correm para o dólar e a gente vê o próprio dólar ameaçado nesse cenário global aí, muita gente optou por correr para o ouro, né? Que é um ativo que há milênios aí é valorizado, né? Então, por isso que a gente viu uma máxima histórica no ouro e agora ele deu uma quedinha. Então, se você tem interesse em investir em ouro, quer segurança, não precisa comprar ouro, né? Guardar ouro, ir lá no centro lá comprar ouro, né? Você tem ETFs para fazer isso. Chama a gente aí que eu já te explico como é que você faz para investir, se expor ao ouro, mas com segurança, não precisa ficar guardando o metal em casa, né? Petróleo também caiu com essa questão dos Estados Unidos e uma atividade econômica mais imprevisível, né, nos próximos meses. Então, petróleo vem caindo aí, chegou a $63 o barril, o Brent, que é a referência para Petrobras, a nossa Petrobras aqui no Brasil. Vamos aí às notícias. Hoje, na segunda-feira, ontem na verdade, saiu o nosso Boletim Focus de todas as segunda-feiras. E o IPCA, a prévia, né, a expectativa para o IPCA esse ano, para a inflação, foi cortada e subiu a do ano que vem. As expectativas para o PIB se mantiveram. O câmbio para esse ano se manteve em 5,90 a expectativa.
e para o próximo ano, né, 2026, foi cortada, e para 2025 a Selic ficou estável, né? Também na expectativa dos analistas consultados aí. Um destaque de notícia que a gente teve foi a alta do IGPM, que surpreendeu e bateu 0,24 em abril, quando a expectativa era de 0,09%. Por que eu trago aqui a questão do IGPM? O IGPM nada mais é do que a inflação do aluguel. Então, se você paga aluguel ou recebe aluguel, tem algum contrato imobiliário, provavelmente o indexador dele vai ser o IGPM. Então, o IGPM subiu 0,24 em abril, está com um acumulado de 8,5%. Então, se o seu aluguel é indexado ao IGPM, ele vai subir 8,5%, se ele for reajustado esse mês. Então, notícia ruim para você aí que mora de aluguel. O IPCA 15 subiu 0,43 na prévia de abril, puxado principalmente aí pelos alimentos e pelos medicamentos. Então eu gosto dessa foto aqui, né, que o pessoal coloca uma foto de um tomate. O pessoal gosta de eleger um vilão da inflação, né? Quando na verdade o grande vilão da inflação, na verdade, é o governo, né, que gasta muito, gasta mais do que pode, estoura as contas públicas e com a economia, né, em desequilíbrio, um risco fiscal muito grande, a inflação acaba subindo. Então, o grande vilão da inflação não é o tomate, o produto que seja, é o governo que gasta muito, que não toma políticas econômicas adequadas. Então, o índice de confiança do consumidor também subiu, sabe-se lá como, e na última semana também o Galípolo, presidente do Banco Central, indicou que a desaceleração da atividade econômica é um sinal de que a política monetária está funcionando e anunciou que pode reavaliar as exigências de capital para instituições financeiras. Então, ou seja, de acordo com o presidente do Banco Central, essa desaceleração da economia, do PIB, ela já é um sinal ali que as mudanças, né, a alta de juros aí do Banco Central está dando resultados. Mas assim, a gente precisa ver até que ponto, né, essa desaceleração vai conter a inflação ou se ela vai virar uma estagflação, uma recessão, algo do tipo. Então, realmente, o Banco Central precisa manter um juro mais alto para conter a inflação. Mas na outra ponta, o governo federal, o executivo, ele precisa reduzir gastos para ter um equilíbrio fiscal, senão de nada adianta, a gente não vai controlar a inflação só com isso, né? Se a gente continuar com juro alto e o governo gastando muito, a gente pode entrar num cenário aí de dominância fiscal, onde o juro do Banco Central já não vai conseguir mais conter a inflação. Então, a gente precisa equilibrar equilíbrio fiscal com política monetária do Banco Central. Então, o Brasil registrou aí um déficit em conta corrente de 2,24 bi em março. A conta corrente, né, o balanço da conta corrente é a diferença ali entre importações e exportações de produtos e serviços para o exterior. Então, saiu mais dinheiro do que entrou, né, nessa balança aí. Agora, pessoal, além disso, o Haddad anunciou que quer isentar os impostos aí para os data centers, que são essas grandes estruturas aqui, né, de processamento de dados de computadores, igual tem a Amazon, igual tem a Microsoft, para trazer aqui para o Brasil, né? Hoje a gente vê que é muito importante, principalmente aí com o advento da inteligência artificial, o processamento de dados em nuvem ele é cada vez mais importante, né? A gente vive num mundo cada vez mais digitalizado, vamos dizer assim, então ter um data center principalmente próximo, ele reduz a latência, vai ajudar muito aí para tanto quem trabalha com tecnologia,
como quem utiliza também, né? Acredito que hoje ninguém está fora disso aí, né? Então, acredito que uma medida acertada, né? Vamos ver até se tem algo por trás disso aí. E a notícia que movimentou aí ontem, né, a mídia e hoje tá viralizando aí. Segundo um site esportivo, a segunda camisa da seleção brasileira será vermelha. Um site esportivo cravou aí. Então, isso aí já gerou muito debate, muito meme, né, muita revolta, outras pessoas gostaram. Porque, como todo mundo sabe, hoje a camisa amarelinha, a camisa tradicional da seleção, ela é relacionada com o pessoal da direita, né? Desde a época lá dos protestos da Dilma e depois com o Bolsonaro. Então, o pessoal, segundo, né, algumas análises, a Nike lançou essa nova camisa aí para que o outro lado, né, o lado da esquerda, possa comprar a camisa também. Mas isso aí mostra assim, o cenário de polarização que a gente vive no Brasil. Então hoje a gente tem um Estado muito grande e a população totalmente polarizada, né? Então, enquanto o governo, junto com a ajuda lá do Congresso, está gastando muito, desviando recursos, fazendo alianças com os próprios... Porque a política, essa polarização existe entre os eleitores e na eleição, mas no fundo... Os próprios políticos eles estão fazendo alianças entre eles, lá, a esquerda e a direita, eles estão unidos para prejudicar o eleitor, né? Então, enquanto o eleitor está ali discutindo quem vai usar a camisa vermelha, quem vai usar a camisa amarela, o pessoal está, tanto esquerda quanto direita, estão roubando ali, né? Então, assim, é de se pensar até que ponto essa polarização ela pode prejudicar o Brasil. Então, assim... Enquanto deveria estar todo mundo olhando para reduzir o Estado, para reduzir o imposto, para melhorar a condição de vida, o pessoal está preocupado com esse tipo de coisa aí, né? De camisa vermelha, camisa amarela. Então, claro que tem muitos memes aí, com certeza, mas vamos pensar nisso aí, principalmente que a eleição do ano que vem está chegando, né? Então, pessoal, no cenário global, a gente tem aí o FMI reduzindo a sua previsão de crescimento para a maioria dos países, muito com o efeito das tarifas do Trump, né? Então, esse cenário aí traz incerteza para o mercado, para as economias globais e também vira um fator de risco aí na análise do FMI. Na última semana, o presidente Trump gerou mais uma polêmica aí. Ele disse que a economia dos Estados Unidos pode desacelerar se o presidente do Fed, Jerome Powell, não cortar os juros. Então, o Trump fez ameaças, chamou o presidente do Fed de senhor tarde demais. O Trump já tinha algumas divergências com ele desde o primeiro mandato, sempre querendo, né, buscando que ele cortasse os juros, muitas vezes na marra. E é importante a gente olhar aqui, porque a independência do Banco Central, tanto no Brasil e tanto nos Estados Unidos, ela deve ser defendida. Então, aqui no Brasil a gente aprovou, né, recentemente, 2019, 2020, ali, a independência do Banco Central. A gente viu o Lula muitas vezes criticando lá, né, o Campos Neto, querendo baixar o juro na marra, e hoje a gente vê o Trump fazendo muito parecido, né? Então, o que a gente pode ver é quando, na década de 70, quando o governo mexeu, né, influenciou o Fed, o Banco Central norte-americano, a gente teve uma crise muito grande aí, uma inflação disparada e uma crise nos Estados Unidos que puxou todo mundo. Então, o que a gente tem que ver é que quando a política toma conta do Banco Central, a estabilidade econômica ela fica ameaçada. Então, a gente precisa ficar de olho nisso aí, porque pode ser que o Trump, vamos dizer, tire o Powell, né, o presidente do Fed, por justa causa, né, vá para a Suprema Corte lá para tirar ele. Mas se o Banco Central, o Fed, né, o Banco Central norte-americano não for independente, a economia americana e a economia global correm um
Sério risco aí. Além disso, a presidente do Banco Central Europeu também reclamou, né, das tensões comerciais, disse que está complicando a perspectiva de inflação na Europa. Então, mais um risco aí da guerra tarifária. E na Argentina, a gente teve aí uma valorização surpreendente do peso. Então, a gente viu no último vídeo lá, né, o fim do cepo cambial, o fim daquele limite de negociação de câmbio no mercado argentino. E muita gente, até foi um primeiro momento ali, né, o peso desvalorizou, mas pelo visto essa medida liberalizante ela vem trazendo resultados positivos. Então, mais um acerto aí do Milei. A China declarou que os grãos dos Estados Unidos são facilmente substituíveis e a venda de soja do Brasil cresce no meio da guerra comercial. Então, enquanto o pessoal está tendo esse embate lá fora de guerra tarifária, aqui no Brasil, muitos produtores, né, pessoal do agro, está vendo com bons olhos aí essa guerra tarifária. Então, pessoal, esse foi o nosso giro de notícias. Vamos falar um pouco aí sobre essa questão que mexeu com o mercado essa semana aí, que foi a fraude do INSS. Então, o presidente do INSS foi demitido após a Polícia Federal descobrir um desconto indevido de 6,3 bi de aposentados e pensionistas. Então, só no primeiro semestre de 2024 a gente teve 742 mil reclamações e isso é um absurdo, sim. Não é possível que o aposentado ele contribua, o trabalhador, né, ele contribua a vida inteira para receber um salário, um benefício, né, baixo na sua aposentadoria e ainda assim ser roubado, né, que isso não tem um outro nome para isso a não ser roubo, né? Então, entre 2016 e 2024, quase 8 bi foi desviado, a maior parte depois de 2023. E o que acontecia? O benefício, né, a aposentadoria, ela tinha descontos indevidos ali na folha. As associações e os sindicatos eles firmavam acordos ilegais com o INSS para desconto automático, oferecendo ali serviço de assistência funerária, advogado, consulta médica e coisas do tipo. Mas 97% dos entrevistados, dos investigados ali, diz que não foi autorizado esse desconto. E com certeza você conhece alguém que já sofreu com isso, né? Algum aposentado que teve algum desconto no seu benefício, que foi lesado com esse tipo de golpe mesmo, né? Então, 6 servidores do INSS foram afastados, o presidente também pediu demissão e o governo suspendeu ali os convênios, né? Os valores que foram descontados indevidamente vão ser devolvidos e começa com os valores ali de abril, né? Pago em maio. E aí um certo irmão de um certo presidente aí, meu advogado não permite dizer, é um dos presidentes aí, o presidente do sindicato é irmão de um presidente da república aí, que não me permite dizer. Então, mais uma fraude, mais um golpe, um tapa na cara do cidadão aí, do trabalhador, né? E hoje, o que eu te digo é para você não depender do INSS. Então, assim, tenha um plano B. Hoje, o teto do INSS, ele gira aí em 2025. O teto do INSS é de R$ 8.150 mensais. Então, ou seja, mesmo que você tenha contribuído sobre um valor muito alto, o máximo que você vai conseguir receber do INSS são esses 8 mil. Então, se você é um médico, se você é um diretor de empresa, um advogado que tem uma renda alta e tem um padrão de vida elevado, na sua aposentadoria, o máximo que você vai receber é isso aí. Além do mais, hoje o modelo do INSS é um modelo de repartição, então, ou seja, quem trabalha hoje paga o benefício de quem se aposentou. E hoje alguns estudos já apontam que hoje a gente tem menos de 2 contribuintes
para cada aposentado. Então, com a tendência hoje do Brasil da população envelhecendo, a tendência é que isso piore e pode ser que nos próximos anos a gente tenha a necessidade de uma nova reforma da Previdência. Hoje, a idade mínima é de 63 para as mulheres e 65 para os homens, mas pode ser que isso aumente nos próximos anos. Então, você precisa de um plano B para a sua aposentadoria. Então, hoje também, o aumento das despesas do governo e o risco fiscal também coloca em xeque, né, essa questão da capacidade também do governo de conseguir manter os beneficiários e os aposentados no futuro. Então, a tendência é que o sistema gere déficits cada vez maiores. Então, assim, não coloque de maneira alguma o seu futuro só na mão do INSS. Não queira depender do INSS no futuro. Investir desde cedo é essencial para você conseguir aumentar a sua segurança financeira, para você manter o seu padrão de vida, de consumo, de saúde, dos seus dependentes, né? E também ter uma liberdade de escolher, né? Se você vai ter aposentadoria do INSS, se você vai ter a sua previdência privada ou a sua carteira de dividendos, se você vai seguir trabalhando, se você vai parar de trabalhar, isso tudo, para isso você precisa de um planejamento, precisa de uma previdência, vamos dizer, né, um investimento, um planejamento financeiro e uma segunda alternativa ali, um plano B além do INSS. Então, construir uma renda complementar através de renda fixa, fundos imobiliários, previdência privada, ações, investimentos até no exterior, isso aí vai ser essencial para você ter uma liberdade financeira no futuro, ter qualidade de vida também no futuro. Então, não dependa só do INSS. Então, o INSS enfrenta aí a maior fraude da história. O INSS ele não é sustentável, ele nada mais é do que uma pirâmide legalizada. E se você investe hoje, você está construindo liberdade para você no futuro. Quem depender só do INSS está enrolado, né? Como diz. E para você que quer investir, quer aprender a investir e quer ter um acompanhamento, uma assessoria personalizada para cuidar dos seus investimentos, é aqui com a Sim Investments. Nós somos escritório credenciado a XP Investimentos, a melhor assessoria do Brasil, e vamos buscar aí uma carteira adequada para o seu perfil e objetivos. Se você quer falar com um especialista do nosso time, escaneie esse QR Code aqui para você falar ou comigo ou com algum dos nossos especialistas. A gente vai marcar uma reunião para entender primeiro, não precisa saber nada de investimentos, vamos bater um papo para te conhecer, saber os seus objetivos, o que você quer para você e para a sua família, e com base nisso a gente vai montar uma carteira para você e fazer o acompanhamento dela para você atingir os seus objetivos. E se você está começando agora, quer realmente aprender a investir, colocar a mão na massa, saber como é que funciona, começar a guardar o seu dinheirinho ali, do básico, então aqui é para você o Guia para a Liberdade Financeira. É um curso com um valor aí simbólico para você aprender o básico de organização financeira, renda fixa, ações, fundos imobiliários, começar a dar o seu primeiro passo ali na parte de investimentos e tá com uma condição especial. Então, escaneia aqui o QR Code para você ir lá para a página e entrar no curso, vai ter o acompanhamento do pessoal lá. E se tiver qualquer dúvida, pode clicar ali no WhatsApp, que o pessoal já vai te orientar. Então, pessoal, espero que tenham gostado aí do nosso vídeo de hoje e não se esqueçam, a decisão de hoje constrói o futuro de amanhã. Não se esqueçam de se inscrever aqui, curtir o vídeo, ativar as notificações e também enviar esse vídeo para mais pessoas. Obrigado por assistir e até a próxima.